E salve, salve, gente boa, tudo bem? Seja bem-vindo, muito bem-vindo ao canal. Nesse vídeo nós vamos falar a respeito de Cristo, o sumo sacerdote que se compadece. Sensacional, né? Então não sai daí, vamos junto. Antes, porém, não deixe de se inscrever. Está assistindo o vídeo e não está inscrito ainda? Clica aí, é bem rápido e fácil, não vai te atrapalhar nem tomar o teu tempo. Clicou no botão inscrever-se, pronto, já vai estar inscrito. Eu recomendo clicar também no sininho. Clicando no sininho, você é notificado a cada vídeo novo, você fica por dentro de tudo aquilo que a gente está colocando aqui no nosso canal. Peço muito a sua gentileza, esse favor, já que nós temos feito esse trabalho de forma totalmente independente, sem ajuda de nenhuma instituição. Você nos ajude aí divulgando o nosso canal ou nos ajude no nosso ministério. De que forma você pode fazer isso? Curtindo, comentando e compartilhando. Você pode fazer com que o próprio YouTube alavanque esse canal, identifique esse canal como algo relevante. Aí o próprio YouTube começa a mostrar para mais pessoas, além de você compartilhar com as pessoas do teu hall, do teu grupo ali, do teu conhecimento, que nem eu nem o YouTube conseguiríamos alcançar não fosse por você. E você pode também clicar no link, em um dos links que está aí na descrição, e adquirir um dos nossos livros. O mais antigo é o Quem se Importa com Deus, que vai tratar sobre aqueles momentos finais ali de Jesus e trazer uma reflexão sobre todos os nossos pedidos em relação a Deus, para que a gente se lembre de que Jesus Cristo ele faz alguns pedidos para nós e a gente precisa se voltar um pouco, se preocupar mais com o que Jesus está pedindo, o que Deus requer de nós. Será que a gente realmente se importa com Deus na prática? Na teoria a gente pode dizer que sim, mas será que na prática isso é verdade? Lendo o livro você começa a refletir um pouco sobre isso e pensar na sua vida. E o outro livro, o mais recente livro, Perca Peso Tirando a Trave do Olho. No mundo onde se fala em cuidado com o corpo, em dietas para o corpo, em melhora da saúde, nada contra isso, isso é fundamental, você precisa fazer isso, mas o livro ele nos aponta para a gente se preocupar também com a alma. A santidade é algo que é fundamental e a gente não pode esquecer que um dia o corpo vai passar e você precisa estar preocupado com a alma que vai chegar para Deus. Será que ela está tão leve assim quanto Deus gostaria? Lendo o livro você consegue entender, captar mais e com certeza praticar mais. Então, querido, adquira um ou os dois livros e compartilhe o link e indique esses livros aí para os seus amigos. Só clicar em um dos links que estão aqui na descrição desse vídeo. Tá legal, Pedro? Muito obrigado você que já está fazendo isso. Meu agradecimento a você. Vamos lá, o texto desse vídeo é a carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 15. Hebreus 4, versículo 15 diz assim: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Cara, que palavra! Isso é tremendo. A palavra de Deus, ela, quando diz aqui, né, nós vimos aí nos vídeos passados que ela é viva e eficaz, é um negócio tremendo, muito importante. A gente falou aí no vídeo passado, que a gente vai falar uma sequência de 3 vídeos, que são os 3 versículos, 14, 15 e 16, falando sobre alguns aspectos do fato de Jesus ser o grande sumo sacerdote, que é o tema principal desse trecho do livro. Obviamente que até o capítulo 7, o autor está falando da importância do sumo sacerdote de Jesus Cristo. A gente vai falar várias vezes a respeito dessa questão do sumo sacerdote, da função do sumo sacerdote. A gente vai falar em vários vídeos para frente, então não perca aí, já salva, se você não clicou no sininho, já clica aí para você entender um pouco mais sobre isso, porque é muita coisa, porque o assunto é muito longo, é muita coisa que a gente precisa explicar para que a gente tenha essa compreensão do sumo sacerdócio de Jesus Cristo e por que o autor aos Hebreus coloca Jesus acima de Arão, acima do ministério arônico. Esse ministério, o sacerdócio de Jesus Cristo, foi um ministério, foi uma obra feita por ele, que se encerrou ali na cruz. Na ressurreição inicia então os últimos dias, é um novo tempo com o Espírito Santo, descendo o Espírito Santo, é um novo tempo, uma nova época que se inicia ali, mas toda aquela representatividade, não os princípios, elas se encerram na morte de Jesus Cristo. Tudo aquilo da lei cerimonial, a prática, eu preciso enfatizar isso, porque tem muita gente que confunde e acha que nada da lei cerimonial vale mais.
Isso é mentira, querido, é uma mentira do diabo, porque quando a gente entende o princípio das leis cerimoniais, a gente entende a obra de Cristo. Se você abole, se você esquece, se você anula todos os princípios e fundamentos das leis cerimoniais, você não vai conseguir entender a obra de Cristo e você não vai ver em Cristo alguém que se compadece, alguém que foi humano, alguém que se esforçou, alguém que teve um amor enorme por você. Você não vai conseguir entender tudo que Jesus fez por você. Então, não anule os princípios. O que foi anulado, o que se encerrou, porque Jesus Cristo cumpriu tudo, foi a prática. Você não precisa erguer de novo um tabernáculo, um Santo dos Santos e fazer novamente os sacrifícios que se faziam, porque aquilo se completou em Jesus. Mas você precisa entender o que era feito para você entender o que Jesus fez. Tá legal? Isso eu vou falar várias vezes aqui, porque eu tenho visto aí, principalmente nas redes sociais, eu tenho visto as pessoas confundindo muito essas questões e achando que nada vale. Não é assim. A gente precisa olhar no Antigo Testamento com muito carinho e observando os princípios. Lembra sempre disso. A Bíblia, mais do que livro de ordenanças e ensinamentos, é um livro de princípios. Estabelece metas, sustentação para uma família, para uma sociedade e para o reino de Deus crescer saudável, física e espiritualmente. Primeiro ponto que a gente vai destacar aí de Hebreus 4, versículo 15, novamente essa questão do porquê. Esse porquê junto no início da frase, ele vai nos remeter ao que foi dito anteriormente. A razão para a gente declarar a confissão, que a gente viu aí no versículo anterior e também no vídeo anterior, é exatamente que é aquilo referente a Hebreus 1, do 1 ao 6, aquele contexto ali é a nossa confissão, você precisa acreditar naquilo dali, são os fundamentos básicos do cristianismo, estão ali em Hebreus 1, de 1 a 6. A razão para a gente declarar isso é aquilo que o autor vem trazer a partir aqui trouxe já um pouco no versículo 14, mas vai trazer nos versículos 15 e no versículo 16. O que vem a seguir são mais argumentos, o autor vai trazer mais argumentos para a gente assegurar no coração, guardar no coração a confissão que ele falou lá em Hebreus 1, de 1 a 6. Ou seja, esse porquê ele está trazendo uma ligação, ele está trazendo um elo e também essa noção de causa e efeito, de consequência dessa confissão, de crer nessa confissão. Ele continua dizendo, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se. Por que ele traz essa questão que não possa, que Jesus é aquele que pode se compadecer? Porque a figura do sumo sacerdote, já naquele tempo, ela já estava ficando uma figura de alguém que fazia algo de uma maneira superficial, que é alguém que fazia algo de uma maneira somente ritualista. E esse aspecto ritualista, aspecto somente profissional, tem que fazer isso, meu Deus, não sei o que, sabe aquela coisa? De que eu tenho que fazer porque tenho que fazer, porque é a minha profissão, mas não tem amor por aquele que está oferecendo o pecado. O sumo sacerdote, já há muito tempo, deixou de ser aquele que, quando alguém chegava para uma oferta, ele se preocupava em querer cuidar. Poxa, como é que está teu coração? Por que você está trazendo essa oferta? Por que você pecou? O que você está fazendo? Não, era só aquela coisa assim, tá bom, tá aceito, tá aqui, pode ir, pode deixar que eu vou orar por você, qual é exatamente o pecado e tal. Esse, então tá bom, vou oferecer aqui e tal. Mas aquela coisa sem empatia, sem uma compaixão, compadecer-se vem derivado disso, de ter essa compaixão, de você se importar, de você se interessar, de você se colocar no lugar daquela pessoa e você fazer algo realmente do teu coração. O autor está dizendo aqui, olha, essa confissão de Jesus Cristo precisa ser feita, que é o versículo anterior, porque nós não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, nossa semelhança. Ou seja, Jesus Cristo é aquele que pode se compadecer. Isso é fantástico, querido, porque a morte de Jesus Cristo na cruz, ela vai eliminar qualquer suspeita que possa ter de um Deus que é distante dos seus. O Deus cristão é um Deus que se compadece, é um Deus que sente, é um Deus que sabe. E a morte dele na cruz é o maior exemplo disso. Paulo ele fala sobre isso lá em Romanos 5. Vamos dar uma olhada em Romanos 5, versículos de 7 a 8. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova, pare nisso, Deus prova o seu próprio amor para conosco
pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Lembra que uns vídeos atrás a gente falou sobre essa questão da entrada dos santos, dessa confissão, que a gente precisa acreditar em Jesus ainda dentro do pecado, porque a gente não consegue se libertar do pecado pela nossa própria força. A gente depende da atuação do Espírito Santo em nós e a gente depende dessa iluminação, de aceitar a palavra. Por isso que a lâmpada ficava fora do lugar santíssimo, no lugar santíssimo ficava só a presença de Deus. Mas antes da gente entrar na presença de Deus, a gente precisava ser iluminado pelo pão. Lembra? A gente falou isso, assista os vídeos anteriores que a gente falou do átrio, do lugar santo, do santo dos santos e dos elementos que faziam a parte de cada divisão dessa do tabernáculo, que simboliza o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito, que é o âmago, o núcleo do nosso ser, que é o santo dos santos do nosso ser. Ou seja, para a gente entender o pecado e para a gente fazer a oferta, o reconhecimento de Cristo, antes a gente precisa ser iluminado pela palavra. Antes a palavra precisa se iluminar. E o que significa isso? É o que Paulo está dizendo aqui em Romanos, que esse sacrifício, a gente precisa entender esse sacrifício ainda no pecado, porque não tem como sair do pecado sem essa compreensão desse sacrifício. Então é entendendo isso, ainda dentro do pecado, é que a gente entra no Santo dos Santos, e aí a gente faz a purificação e a gente então se torna santo. Mas primeiro a gente foi iluminado pela palavra. E o autor ele vai dizer bem claro aqui, Romanos, o autor no caso que é Paulo, entendendo que seja diferente de Hebreus, né, seguindo pela linha que seja diferente, há quem pense que seja o mesmo autor, mas Paulo aqui aos Romanos, ele vai dizer, pode ser que pelo bom alguém venha morrer. Ou seja, a morte de Cristo ela anula qualquer possibilidade de frieza, superficialidade ou profissionalismo. Não foi alguém que ofereceu um pombo, um cordeiro, um animal, um cachorro morto, qualquer tipo de animal. Ah, tá legal, quem morreu foi o animal, eu não fiz nada com isso. Não, isso traz essa ligação, essa proximidade de Jesus Cristo, que é o que a gente vai falar aqui no próximo ponto, porque voltando lá para Hebreus 4,15, ele continua dizendo o seguinte: não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas semelhança, mas sem pecado. Ele foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança. Isso aqui é mais do que uma identificação. A gente vai falar sobre pelo menos 3 coisas que a gente pode extrair desse final desse versículo aqui, que é fantástico. Isso aqui é a gente abraçar Cristo, é você acabar esse vídeo aí e você se debruçar aos pés do Senhor e botar o teu rosto no chão e dizer: Jesus, muito obrigado porque eu tenho o Senhor, muito obrigado porque eu posso ser teu amigo, muito obrigado porque o Senhor quer ser meu amigo, muito obrigado por toda essa proximidade e identificação que traz. Quando a gente vê essa expressão toda do final do versículo aí, foi ele tentado em todas as coisas, repare na expressão todas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Pelo menos 3 coisas a gente pode identificar aqui, no mínimo 3 coisas aí para a gente fechar esse vídeo. A primeira coisa é a identificação. O Deus cristão, querido, não é um Deus distante e insensível. Jesus Cristo foi humano, então o autor traz essa confirmação. Jesus ele foi humano, ele foi a nossa semelhança. Ele foi tentado pelas mesmas coisas, ele passou pelas mesmas oportunidades, pelas mesmas ofertas, pelas mesmas opções de escolha. Isso faz parte do mundo democrático, é ter a opção de escolha. É você ter a oferta e você poder escolher aquilo que é certo. Jesus Cristo passou por isso. Então, a primeira coisa que a gente consegue extrair aqui dessa expressão, desse final do versículo, é identificação. Eu me identifico. Jesus se identifica conosco e eu posso crer. O Deus cristão é o Deus que se identifica. A segunda coisa, querido, modelo. Jesus ele deve ser o nosso parâmetro de resistência do pecado. Não olhar para o humano, querido. Não crie um modelo, uma figura humana, por melhor que seja o teu pastor, por mais admiração que você tenha, que você precisa entender que ele é um ser humano que está sujeito a falhas e fraquezas. O nosso modelo, parâmetro inigualável, incomparável, como a gente falou no vídeo passado e falou no início desse aqui, é Jesus Cristo. Ele é o nosso modelo a seguir. E a gente pode tê-lo como modelo porque
Exatamente por causa da identificação. Ele foi humano, ele sabe o que é sofrer. Você foi abandonado? Jesus sabe o que é ser abandonado. Você foi traído? Jesus sabe o que é ser traído. Você se sentiu sozinho? Leia o nosso livro Quem se Importa com Deus, você vai ver o quanto Jesus se sentiu sozinho, quanta tristeza estava no coração dele. Você se compadece das pessoas, do sofrimento de quem está ao seu redor? Pode ter certeza que mais compaixão do que a tua ainda teve Jesus, porque ele morreu por isso, ele entregou a sua própria vida por isso. Como a gente leu lá Paulo escrevendo nos Romanos capítulo 5. Pode ser que você, pela tua família, pelos teus ali, pode ser que ainda assim você entregue a sua própria vida, mas Jesus fez pelos maus, Jesus fez por aqueles que o traíram, Jesus fez por todos aqueles que ainda o negaram, Jesus fez por todos, oferecendo a opção de escolha. Ele é o modelo, ele é o parâmetro, exatamente por causa da identificação. Então uma coisa está ligada à outra. E a terceira coisa que a gente, no mínimo, a gente precisa entender aqui, no mínimo isso, depois você pode ir orando aí, o Espírito Santo te trazer mais coisas, porque a Bíblia escrita há 2000 anos, que é pregada há 2000 anos, quanta coisa a gente não pode extrair aqui, né? Jesus diz que a gente vai extraindo, tirando coisas novas sempre, né? Mas só para a gente fechar aqui o vídeo, que aí o tempo é importante, é intimidade. A gente pode entender nessa expressão toda que foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado, a gente pode entender uma intimidade. Isso significa, você pode pedir, você pode contar para Jesus as suas fraquezas, você pode ter intimidade com Ele, porque Ele também teve as mesmas ofertas, Ele também teve as mesmas opções de pecar, de fugir da ordem de Deus, de fugir do mandamento. No nosso livro Quem se Importa com Deus, a gente trabalha muito essas questões. E você pode pedir, você pode orar para Ele. Por quê? Porque você pode ter essa intimidade. Ele quer essa intimidade porque Ele entende o teu coração. Não tem como você ter intimidade com alguém sem você entender o coração, se você entender os sentimentos, se você querer entender o que passa na mente dessa pessoa, o que essa pessoa realmente quer, quanto sofrimento essa pessoa passou, qual a cura exata. Você só consegue entender qualquer tipo de médico, você só consegue entender e fazer um tipo de receita se você consegue fechar ali um diagnóstico do que aquela pessoa precisa. E ser um cristão é fazer um diagnóstico não para julgar ou para, entre aspas, aí, jogar na cara e acusar, mas que é para que você possa oferecer ajuda no ponto certo, para que você possa colocar o remédio, Jesus Cristo, a oração, no lugar certo. E aí você pode fazer isso consigo mesmo, tendo essa intimidade, abrindo o seu coração para Jesus, como alguém que é íntimo, como quem fala a um amigo que sabe, como quem fala a um conselheiro. Poxa, eu sei que nele eu posso encontrar o melhor e aquilo que eu posso ter de melhor. Ele entende perfeitamente as nossas fraquezas. Esse que o autor dos Hebreus está falando aqui. As nossas fraquezas. Ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança. A semelhança das nossas fraquezas. Não é por menos que ele fez a oração: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Tá bom, querido? Que Deus te abençoe, rica e abundantemente.